o petróleo ele é uma base energética, uma base motriz energética, não é? Mas agora ele está se modificando. Nós estamos tendo aí a possibilidade de termos carros híbridos, onde o consumo de petróleo seria muito menor, não é isso? E talvez até a possibilidade de nós intensificarmos a estrutura elétrica nos meios de comunicação, no transporte, no carro, não é isso? Então, o petróleo ele é visto como um elemento que, de médio e longo prazo, ele vai se servir o quê? Ele vai se servir mais especificamente para a indústria petroquímica, tá certo? Eu não acredito que ele mantenha um universo de interesse na questão de força motriz. Até porque como a fonte energética está sendo cada vez mais condenado, né, e substituído pelas energias. Exatamente, já tem países que já condenaram, né? Agora, por outro lado, você tem outras expectativas. A razão direta é que você tiver um carro ou híbrido, onde ele vai ter um gerador e um motor elétrico, e um carro elétrico, você tem o quê? Você tem a expectativa de consumir muito mais cobre, tá certo? Então, aí você vai tendo visões diferentes, tá certo? Então, o cobre é um elemento, é um metal que possa vir ter uma representatividade muito forte nos próximos 50 anos, tá certo? Ótimo. Tem duas perguntas sobre fundos imobiliários, né? O senhor sempre trabalha muito com ações, empresas, enfim, mas nessa ideia de ativos geradores de renda, existe a classe dos fundos imobiliários. O senhor não gosta dela? O senhor investe nela também? O que o senhor pensa sobre isso? Não é que eu não gosto. O fato de não gostar pode ser o quê? Pode ser uma atitude simpática, simplesmente. Mas aqueles não são um bom negócio, a verdade é essa. Está entendendo? O fundo imobiliário não é um fundo imobiliário, qualquer fundo. Está entendendo? Qualquer fundo que você invista os seus recursos, você deposite os seus recursos, você fica sujeito a uma série de taxas, tá certo? E na realidade, um fundo, ele geralmente é administrado por alguém que nem tem o valor no fundo, nem tem aplicação no fundo. Então, o cidadão, ele administra recursos de terceiros, recursos que é de ninguém, que não é dele, entende? Então, eu não acredito que ele tenha a capacidade de uma forma administrativa que venha a gerar resultado. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro com fundo. Se você conhecer, me avisa, mas eu não conheço ninguém. Então, você tem o quê? Você tem os fundos, você tem LCA, você tem LCI, que são as letras de crédito imobiliário, são provenientes do quê? De estruturas imobiliárias que se formarem, você gera uma letra. Você tem os fundos imobiliários que eles te produzem o quê? Eles te produzem um resultado pífio. É pífio o resultado do fundo. Está entendendo? Se você for analisar o seu investimento em relação àquilo que você recebe, é nada, é zero nada praticamente, né? Então, você não, e outra, você investindo num negócio desse, você não está investindo na geração de riqueza. Você está investindo numa estrutura de compensação. Quer dizer, eu alugo e pego, está entendendo? Alugo e pego. Eu alugo um equipamento, se você for investir num fundo de equipamentos, ou então num fundo imobiliário, está entendendo? O fundo imobiliário ele vive do quê? Ele vive da locação. Se as coisas forem mal no sistema imobiliário, como tem sido, né? O fundo vai te pagar um valor irrisório, tá certo? E você vai perder dinheiro. Com certeza você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Eu já fiz tudo que você possa imaginar, eu já fiz, num valor pequenininho, porque foi a forma de experimentar, não é isso? Eu já fiz previdência privada, cheguei na conclusão que a previdência privada é um embuste
é um embuste assim, bastante significativo, tá entendendo? Ele não vai honrar aquilo que ele te propõe, tá certo? Então, Como? esse raciocínio do senhor se aplicaria também aos fundos de previdência? O fundo de previdência ele não vai conseguir honrar, porque ele é a mesma coisa é a mesma coisa que a aposentadoria, que é o INPS. Ele tem alguém que te toma uma grana de uma forma violenta, que sei o quê? Que é o governo, certo? O governo ele te tira através do tributo a grande parte daquilo que você ganhou e ainda avança no teu principal. Eu fiz essa experiência e todos que fizeram chegaram na mesma conclusão. Eu não conheci ninguém que chegou e falou, não, eu ganhei ele com o fundo de previdência privada, ao investir na previdência privada. Então, por isso que eu criei a minha previdência, tá entendendo? Uhum. Que a minha previdência é uma previdência que ela é contemplativa, ela é generosa e ela não me tira nada. Eu não pago para administrar. Certo? Eu não pago nada, eu não tenho nenhum custo, nenhum. Eu apenas e tão somente sou parceiro de grandes projetos e com isso eu tenho os meus dividendos, os meus juros sobre capital próprio tranquilamente. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. Que fatores o senhor usa em consideração para decidir o momento de vender uma ação? E se tem alguma aí que seja daquelas que o senhor não vende de jeito nenhum? Não, eu acho que todo papel tem a sua razão de ser em termos de você se livrar dele. Só que chega a ser até proibitivo você vender, entendeu? Se você tem ações de uma empresa que te paga dividendos sempre e te dá uma renda mensal, por muito pouco que essa renda mensal possa se constituir, em determinados momentos, efetuar a venda pode representar um custo muito alto em termos de imposto, certo? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho ações da Klabin que o custo dela é zero. Se eu for vender, eu tenho que pagar imposto sobre esse total. Entendeu? Então, não vale a pena pagar esse imposto. Vale a pena ter um dividendo menor, tá entendendo? Mas não é que eu não quero pagar imposto. Eu sou o camarada que mais eu fico alegre, eu sorrio. Eu quero pagar imposto, tá entendendo? Porque cada vez que você vai pagar imposto é porque você ganhou. Não, você ganhou. Só que tem alguns impostos que você paga que você nunca vai recuperar. Então, se eu tiver que pagar sobre 100% da cotação de uma ação da Klabin, eu nunca vou recuperar isso daí de uma forma assim, a médio prazo. Tá entendendo? Vai ser uma perda definitiva. Então, é preferível você carregar o papel, tá certo? E ter um yield um pouco menor, mas ter esse benefício permanente. Agora, é claro, se eu pudesse vender, eu venderia com dor no coração, mas venderia as minhas ações da Klabin e trocaria por uma outra que vai me dar um resultado melhor. Mas acontece que você tem que pesar quanto vai ser o valor que você vai ter que pagar de tributo e o ganho que você vai ter na outra aplicação. Aí, então, você chega na conclusão que vale a pena manter o papel, entendeu? Entendi.